Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 25 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi que teus discípulos expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Hoje contemplamos mais uma vez o Senhor solicitado pela gente. Correu para saudá-lo e, por sua vez, ele solicitou da gente sensível às suas necessidades. Em primeiro lugar, quando suspeita que alguma coisa está acontecendo, se interessa pelo problema. Intervém um dos protagonistas, isto é, o pai de um jovem que está possuído por um espírito maligno. "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente duro. É terrível o mal que o diabo pode chegar a fazer. Uma criatura sem caridade. Senhor, temos que rezar. Livra-nos do mal. Não se entende como hoje em dia pode haver vozes que dizem que o diabo não existe, outros que lhe rendem algum tipo de culto. É absurdo. Nós temos que tirar uma lição de tudo isso. Não se pode brincar com fogo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Quando Jesus ouve essas palavras, sente grande desgosto.
Desgoste-se, sobretudo, pela falta de fé. E lhes falta fé, porque quem reza mais, essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Não rezam mais. A oração é um diálogo íntimo com Deus. São João Paulo II afirmava que a oração supõe sempre uma espécie de encobrimento com Cristo, em Deus. Só nesse encobrimento atua o Espírito Santo. Em um ambiente íntimo de encobrimento, se pratica a assiduidade amistosa com Jesus, a partir da qual se gera o incremento da confiança nele, quer dizer, o aumento da fé. Mas esta fé, que move montanhas e expulsa espíritos maliciosos, tudo é possível para quem crê, e sobretudo um dom de Deus. Nossa oração, em todo caso, nos coloca em disposição para receber o dom, mas a esse dom temos que implorá-lo. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A resposta de Cristo não se fará rogar. Na descida da montanha da transfiguração, Jesus encontrou muita gente ao redor dos discípulos. Um pai estava desesperado, pois um espírito mudo tinha tomado conta do filho. Marcos apresenta-nos hoje, pedagogicamente, a importância da fé e da oração para que o maligno não possa dominar as pessoas, mas sejamos libertados. Acontece, diante de uma vida incrédula, que Jesus vai chamar gente incrédula e então, com muitos detalhes, Marcos descreve a situação do menino possesso, a angústia do pai, a incapacidade dos discípulos e a reação de Jesus. O que mais chama a atenção são duas coisas. De um lado, a confusão e a impotência do povo e dos discípulos diante do fenômeno da possessão. Do outro lado, o poder de Jesus e o poder da fé em Jesus, diante da qual o demônio perde toda a sua influência. O pai tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio do menino, mas eles foram incapazes de retirar. Por isso precisamos rezar mais, fazer o jejum e estar com Cristo para vencer as situações do maligno, do demônio em nossas vidas. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.